força para viver. Aqui nós vemos em João capítulo 16, 33, que Cristo ele está nos alertando que nesse mundo nós teremos aflições. Aflições são coisas boas ou ruins? Ruins. Então, o próprio Criador dos céus e da terra está afirmando que o seu povo vivenciará momentos difíceis, aflições, poucas ou muitas? Muitas. Mas ele também diz que nós não devemos nos desanimar, desfalecer. Ele venceu o mundo, e é com a força dele, ele disse, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, ou seja, pode ir que eu tenho autoridade, eu estarei com vocês, eu quero que vocês evangelizem, que vocês façam discípulos, que vocês batizem-os, que vocês ensinem-os, todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. Não somente no domingo, mas amanhã na segunda-feira, bem de manhã, Jesus estará com você. Isso para nós nos fortalece, isso é muito bom. E como sabemos, existem épocas na nossa vida que estamos assim, de vento em popa, que queremos ir adiante, que queremos fazer a vontade do Senhor com toda a nossa força. Mas tem outros momentos que a bateria parece que está arriando, que tem que pegar no tranco, que você já perdeu força. Talvez para estar aqui na casa de Deus, está dificultoso para você. E eu sei de pessoas que não vêm à casa de Deus porque já não tem mais força nem sequer para sentar numa cadeira, para ouvir a palavra. Talvez é você o mês que vem, talvez será você daqui a alguns meses, sem força. Abra comigo a Bíblia em Salmos 32, 1 a 5. Salmos capítulo 32, 1 a 5. O pecado. Primeiro ponto, eu vou ter que ser rápido em cada ponto, porque senão nós não conseguiremos fazer tudo em tempo hábil. Em Salmos capítulo 32, versos 1 a 5, temos o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Essa pessoa é muito feliz. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Esse tipo de pessoa é uma pessoa muito feliz. No entanto, verso 3 conta algo que aconteceu com o salmista. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Tudo isso aconteceu com o salmista quando ele resolveu se calar, ele não confessou o seu pecado, e ele sentia a mão de Deus pesando sobre ele, e a Bíblia diz que ele envelheceu, que os seus ossos se envelheceram, e era como se ele estivesse bramando de agonia durante todo o dia, e diz depois, de dia e de noite, a mão de Deus pesava sobre mim, e o meu humor, aquela minha alegria, aquela pessoa que eu era, eu deixei de ser. Por quê? Porque não confessei o meu pecado. O pecado, ele te desanima. Faça agora uma autoavaliação, sonde a você mesmo, para saber se existe algum pecado que está tirando a sua comunhão com Deus, se há algum pecado que está envelhecendo os seus ossos, que está tirando a sua paz, o seu humor. O que aconteceu com você? Não sei. Mas pensa, talvez haja algum pecado. Foi o que aconteceu com o salmista. E deixa qualquer pessoa abatida. O pecado te abate. Versículo 5. Olha o segredo. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Ele não aguentou, foi tanto sofrimento que ele resolveu, falou, não, eu vou falar, eu vou confessar. Ele abriu-se com Deus, pediu perdão pela maldade, pediu perdão pelas suas transgressões, e o perdão de Deus veio sobre ele. Primeiro ponto, pecado. Pastor, é pecado, tem pecado na minha vida que eu tenho que confessar, pecado de estimação que está me acompanhando há anos. Isso aí está tirando a sua paz,
está tirando seu contentamento, sua alegria, sua comunhão com Deus, e você nunca será cheio do Espírito Santo se não resolver esse problema, chamado pecado. Segundo ponto, o poder da comunicação negativa. Olha só o que aconteceu com Elias. 1 Reis, capítulo 19. Vai lá comigo. 1 Reis, capítulo 19, versos 2 a 4. Quero ouvir barulho de Bíblia sendo aberta. Versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto se, de certo, amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele já estava cansado, ele havia feito milagres por Deus, ele pensou que toda a nação de Israel iria se arrepender, se converter ao Deus de Israel, depois de tudo que havia acontecido no capítulo anterior, mas nada disso aconteceu. Isso acontece muitas vezes com pastores que pregam, falam: amanhã o pessoal se arrepende, mudam de vida, mas nada acontece. E ainda vem perseguição sobre você. E veio perseguição sobre ele. A voz de uma mulher falou: olha, o que aconteceu com os profetas de Baal, se amanhã, até esta hora, não acontecer com você, é a sua vida, você vai perder a sua vida. Ele fugiu, levou seu servo até um certo ponto, depois ele andou, foi parar numa caverna, e a Bíblia diz que ele desejou para si a morte. Cansei, já servi a Deus demais. A manifestação fiz cair fogo do céu, lambeu, bebeu toda a água ali, os profetas de Baal, tanto que eles tentaram clamar ao seu Deus, e o Deus deles não respondeu. O meu Deus responde, e é assim que eu sou tratado. Cansou, chutou o balde. Talvez tenhamos algumas pessoas assim, na sua casa, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho. Você faz o certo, e depois ainda leva pedrada, depois ainda é ameaçado, e isso te desanima. Parece que quem é mal que está levando vantagem, e aí você cansa, fala: quero é morrer, oh Deus, me basta, já cansei, me leva logo, embora, o Maranata, a hora vem Senhor Jesus, embora que eu já cansei. Talvez o desejo de Jesus voltar para buscar a igreja, para te buscar, não é nem porque você quer ver Jesus, é porque você não quer ver o que está acontecendo aqui. Então, até a motivação do seu coração, quando pede que Jesus volte, toma cuidado, talvez ela é ilegítima, ela não é lícita, porque você está querendo que Jesus volte, porque você não quer estar aqui, e você sabe que tirar a vida é pecado. Então, não, Jesus me leve. Essa é uma situação. O poder da comunicação negativa. Tome muito cuidado com o que as pessoas falam com você, sobre você, para você. Muito cuidado. Temos esse caso de Elias, temos o caso de Golias. Disse mais o filisteu: hoje desafia as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. As palavras de um homem, essas palavras fizeram com que toda uma nação e o rei dessa nação ficasse apavorado. Todos apavorados, temendo, com medo. Você está com medo de quem? De quê? Os espias, poderíamos lembrar também deles, estavam super medrosos. Eles deram depoimento à nação de Israel, o povo de Israel ficou com medo. Falou: nós não podemos, é impossível. E se abateram. Era melhor a gente ter morrido no deserto do que agora morrer diante desses gigantes. Uau, só problema, hein? Então vamos lá, 3. A maneira como você encara as adversidades. Provérbios 24:10. Provérbios 24:10 é muito conhecido e diz:
Se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Como você encara as adversidades? Você se mostra fraco diante delas? Ou você as encara? Você mostra para essa adversidade o tamanho do seu Deus, a quem você serve? Porque tem horas na nossa vida que nós parece que nos apequenamos e maximizamos o tamanho da adversidade. E isso faz com que desanimemos. Porque a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Tá, hoje tem um mal, uma dificuldade, e amanhã? Também. E depois de amanhã? Também. Então todo dia é dia de sofrimento? Basicamente. Qual é a vantagem então, basta cada dia o seu mal? Que se viesse o mal do mês inteiro num dia só, vem repartido, o tanto que você consegue suportar, na sua medida, para te deixar mais forte, para te fortalecer. Eu espero que você encare as adversidades de cabeça erguida. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Essa turminha aqui recebeu grande adversidade, e a Bíblia diz que eles se desesperaram. Foi agora, é o último momento. Tchau, a gente se encontra lá no céu, tá bom? Daqui a gente não passa, a gente não escapa. 2 Coríntios 7,5 diz: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates e por dentro temores. São homens e mulheres, assim como nós, que são cristãos, que serviram a Jesus, na sua época, passaram por perseguições, sofreram. Nós não estamos diferentes. Estamos num contexto mais moderno, mas nós temos perseguições. E se você encara as adversidades de cabeça baixa, se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque sua força é pequena. Quem é a nossa força? Deus, o nosso Senhor Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós nos alegramos nele. Nós podemos confiar nele. Mas talvez essas são razões que você tem se desanimado. É como você encara. Tudo para você é uma tempestade. Tudo para você é algo que não tem solução, que acabou. E só pensa o pior. Essa maneira como você enxerga o mundo, isso aí tem feito você desanimar. Talvez não é o pecado, mas é o desânimo. Porque você vê tudo, encara tudo de maneira fraca, de maneira frouxa, abatida. 4. Existem também questões biológicas e patológicas. Talvez você está deprimido, porque está faltando aí uma reposição hormonal, porque está faltando alguma vitamina. Pode ser algo do seu corpo. Talvez é até bom consultar um endócrino para saber se esse abatimento que você está vivenciando, se você está sofrendo, puxa, teve casos assim, eu não estou em pecado, eu não estou bem com Deus, minha comunhão, mas eu não sei o que está acontecendo. E era uma deficiência de vitaminas, era uma deficiência hormonal, e precisava de uma reposição. E tem gente aí se matando, acreditando que está magoando Deus, porque não consegue ver alegria nas coisas, está abatida, mas é uma questão do corpo, então precisa ser avaliado. E aqui eu não vou me ater muito. Próximo. Efésios 10, 6, 10 a 12. A ação de Satanás. Não menospreze a ação do diabo sobre a sua vida. Abre comigo lá a sua Bíblia em Efésios, por favor. Parece que tem batista independente que acha que o diabo não existe. Que é só um mito cristão, algo do tipo. E não se protege, é como se você não acreditasse em ladrão. Não, ladrão não existe. Se ladrão não existe, meu carro fica com as portas abertas, janela aberta, não preciso trancar o portão de casa, eu não tenho que me precaver com nada, porque ladrão não existe. Se você acha que o diabo não existe, você não vai ficar em alerta.
diante dos ataques dele. Vamos lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os príncipes. Quem que é essa turma aqui, gente? Principados, contra as potestades, contra os príncipes da luz do céu, das trevas deste mundo, deste século, contra as hostes. Circula aí na sua Bíblia, porque a maioria aí talvez não desconheça o significado da palavra hostes. Hostes são exércitos espirituais da bondade, da maldade, nos lugares celestiais. Então, é com essa turma aqui que nós lidamos diariamente. Aí você está pensando que é uma pessoa. Qual a pessoa mais maldosa do Brasil? Mais maldosa da sua cidade? Aí você desenha alguém. Não, essa pessoa não é a pessoa que é sua inimiga de verdade. É quem está usando essa pessoa. É quem está possuindo essa pessoa. E é essa turma aqui, porque não é contra carne e sangue, não é contra ser humano. É contra o mundo espiritual que está por detrás. E aqui, quando fala hoste espiritual, para se ter uma ideia, por exemplo, vai haver um acampamento, como vai haver em Campo Belo. Acampamento normalmente é onde pessoas são chamadas a arrependimento, são chamadas ao ministério, onde pessoas se reconciliam, que são tocadas por Deus. Tem uma unidade de tratamento intensivo, tá? Uma UTI de Bíblia, de pregações, e ali Deus te toca. Então, sabendo disso, o que o diabo faz? Já ouviram falar sobre a legião estrangeira? A legião estrangeira é um exército composto por pessoas de diversos países, que esse exército aí, pela ONU, ele é mandado para lugares que precisam de reforço, precisam de ajuda. Precisa de reforço? Manda a legião estrangeira. Mas aqui vamos falar de uma legião de demônios, dessas hostes, que elas funcionam de tal maneira. Vai haver um congresso de oração. Haverá uma conferência missionária. Então, lá em Formiga, na Igreja Batista Independente, nós temos ali só, talvez, uns 20 demônios para tomar conta ali daquela turma, para poder tentar, para poder desviá-lo do caminho, para fazer com que os casais briguem, que os filhos desobedeçam. Só que, nessa semana, pode acontecer o pior para nós. Porque aquela criança que ainda não se converteu, talvez ela vai se converter nesse dia. Aquele casal que tem tudo para dar errado, pode se reconciliar naquele dia. O trabalho missionário pode crescer. Então, o que o diabo faz? Ele manda uma hoste, um grupo de demônios, para atacar de forma localizada. Deu para captar o grau de impiedade e de estratégia desse crime organizado espiritual? Quando você tiver que tomar uma decisão muito importante na sua vida, se consagra a Deus primeiro, com quem você vai se casar, onde você vai morar, que tipo de faculdade você vai cursar, onde você estará. Quando tem que tomar alguma decisão importante, trabalho, mudar de profissão, é melhor se consagrar bem a Deus, porque é nessa hora que o diabo vai mandar mais alguns ali para te atormentar. E você não sabe o que está acontecendo. A sua vida está virando de cabeça para o ar, cabeça para baixo, e você não está entendendo o que está acontecendo. Parece que está tudo dando errado. Aí é nessas horas que você tem que entender que tem uma opressão espiritual e você precisa urgentemente se consagrar ao Senhor, pedir orações e viver uma vida em oração, tendo conexão direta com o Senhor Jesus. E não dominicalmente, mas sim diariamente, constantemente. Se você menosprezar a ação de Satanás na sua vida, você vai desanimar, porque você não vai ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Não é cilada fácil, é aquela cilada que engana os escolhidos,
te coloca numa arapuca, que você faz uma coisa pensando que está fazendo uma boa coisa, sua intenção é boa, e ele te prende. Talvez você vai ajudar alguém a fazer algo, pensando que está ajudando, está atrapalhando você, sua família, sua casa, dá um péssimo testemunho e te quebra. E aí você está ali com um péssimo testemunho, sem saber o que fazer. Por quê? Estava cego e caiu na astuta cilada do diabo. Lembra que essa carta não foi escrita para incrédulos. Essa carta foi escrita para salvos da igreja de Éfeso, para crentes. Porque o maligno me toca. Sim, ele não tem poder sobre você. O poder dele é limitado. Até o Carlos estava comentando, né, na nossa aula de terça-feira. É limitado. Ainda mais se tiver um pecado na sua vida que é como se for uma chave para ele entrar na sua vida. Porque ele se alimenta de pecado. O habitat dele é onde tem pecado. E aí, assim, um desastre vai acontecendo. Você tem um pecado na sua vida e vai tirando a sua paz. Aí depois você não observa as astutas ciladas do diabo e vai caindo nelas. Cada vez que você se afunda no pecado, mais legalidade o diabo tem para entrar na sua vida e destruir sua vida. Então isso tem que mudar. Por exemplo, se eu fosse o diabo agora, eu estaria fazendo tudo para vocês ficarem distraídos, com sono ou pensando em alguma outra coisa, porque se vocês ouvirem com o coração e não somente com os ouvidos, atentarem para essas palavras, vocês vão se libertar, a vida de vocês vai melhorar. Mas coisas podem acontecer, até uma hoste pode vir agora para ver se você... E eu estou gravando. Talvez alguém, não, agora vamos desligar agora, porque não dá mais, eu cansei, vamos mudar de canal. Uma visão errada da vida, é o ponto 6, eu tenho que correr aqui, porque o nosso tempo aqui na Terra não é eterno. Uma visão errada da vida, Mateus 6, 22 a 23. Vai comigo lá. Mateus 6, 22 a 23. A candeia do corpo são os olhos. É como se dissesse que a lâmpada, que a lanterna do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? É o tipo de pessoa que fala que ninguém presta. É porque, na verdade, essa pessoa é que não presta. Porque ela enxerga o mundo do jeito que ela é. Porque generalizar e dizer que ninguém presta, isso está revelando algo intrínseco, algo do caráter da pessoa. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se a forma como você olha o mundo é uma forma má, todo o corpo será tenebroso. Cuidado com a maneira de enxergar a vida, de uma maneira errada. Como você enxerga? E que tipo de exemplo você tem dado para os seus filhos? Você é uma pessoa que enxerga o melhor de tudo, o melhor da vida? Ou é uma pessoa sempre pessimista? Pastor, mas não está enxergando, não está vendo o noticiário e todas essas notícias ruins sobre o nosso país? Sim, claro, mas o que dá para tirar de proveito aí? Uma, que a minha nação, minha pátria, não é aqui. Eu tenho cidadania brasileira, nacionalidade brasileira, mas é lá no céu. Aqui é temporário, aqui é de passagem. As tribulações, as provocações deste mundo, elas podem me fazer ficar mais rico lá no céu. Sabiam disso? A Bíblia fala que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem, disserem todo mal contra vós, por causa do meu nome, porque será grande o vosso galardão nos céus. Quanto mais perseguição eu tiver na terra, mais rico eu estarei no céu. Se a minha vida for boa demais, fácil demais, uma que eu não serei experimentado, minha fé não será provada, eu não vou mostrar grandes coisas para o meu Deus, eu vou ser um chuchu, né, alguma coisa sem gosto, aguado, e só. No entanto, se eu não quero não, mas tornar um mártir,
grande será meu galardão. Porque eu não posso juntar dinheiro aqui. Não vai durar muito tempo. E você também não, você sabe disso. Mas lá no céu eu posso. E a pessoa que mais me odeia pode ser a que vai me enriquecer ainda mais lá no céu. Depende da forma como eu recebo a tribulação, a tentação. O diabo ele não tem direito sobre a minha alma. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Imagine a questão de como enxergar a vida. Dá uma olhada só. O que nós temos aí pela frente? Alguém me ajuda? Tá difícil, hein? Tem nada pela frente, só coisa ruim. Meus amigos, meus irmãos em Cristo, em breve, Bruno, eu estarei nos céus, abraçando o meu Salvador Jesus, beijando seus pés, agradecendo por tudo que Ele fez por mim. Ele me prometeu que foi deixar morada nos céus para mim. Rua de ouro. Está pensando que essas ruas buracadas de formiga? Não, esqueça. A minha casa, a minha bate-caverna? Não. E não tem que ficar pintando todo ano, porque a chuva vai e mancha as paredes. Não. O reino é de justiça. Ou seja, eu tenho o céu pela frente. O diabo, nosso adversário, tem o que pela frente? Inferno, lago de fogo, para todo sempre sendo atormentado. As aflições do tempo presente não são de se comparar com a glória que a nós há de ser revelada, porque ainda não se revelou. Então, enxergue a vida do lado do bom. Leia a Bíblia, não vai ser por um tempo só. E para de ficar pegado a bens materiais, a essa vida, a coisas que você não pode levar para o céu. E eu te falo mais uma vez, as pessoas que mais te odeiam podem ser as pessoas que vão te fazer mais rico lá no céu. Porque como é que eu vou odiar minha mãe? Né? Como é que eu vou odiar meu pai, minha filha, minha avó? Não, só me abençoa, minha sogra já é diferente. Estou brincando. Estou brincando. Mas gente que vai mexer, vai abalar minha fé, vai provar minha fé, essa gente que vai me enriquecer no céu. Será grande o vosso galardão nos céus. Então, veja isso como algo bom. Mas a gente tem que continuar. Quais são as consequências? Consequências do desânimo. O que pode acontecer? É o desejo de morrer, que nós já falamos lá em Elias. Ele foi lá, quero morrer. Várias pessoas na Bíblia quiseram morrer. E se eu perguntar, quem aqui já teve vontade de morrer? Levanta a mão. Acho que todo mundo aí, uma vez ou outra. Né? Só minha avó que não, né, vó? Era isso que eu me lembro aí. O psicólogo perguntou para ela, só tem vontade de morrer? Não, tem vontade de matar, ó, matar. Falei, não, só está curado, só está bem. Tá? Amém. Então, que mais? 2, perda de objetivos, ideais e sonhos. Paralisia total da nossa trajetória, para onde a gente vai, o que a gente quer da vida marcada pelo medo, tem medo de tudo, não arrisca. E anda para trás. Em Números 14, 2 a 4, a gente vai ver que o povo de Israel não queria entrar na terra prometida, queria voltar para o Egito. Andar para trás. Tem gente querendo andar para trás. E 7, complexo de inferioridade. Não, nós somos igual gafanhotos perto desse povo. É impossível. Aí Deus está dizendo, maior que está em nós que está no mundo. Vai lá, você é mais do que vencedor por aquele que nós somos, por aquele que nos amou. Vai lá, uma vida vitoriosa. Não, mas eu sou tão pequeno, sou tão... Vai, se autocomiserando. Esse é o tipo de pessoa desanimada. E perda do equilíbrio emocional. Sujeito... Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou a noite inteira. Chorou naquela noite. Imagina, eu já vi 1, 2, 3, algumas pessoas chorando em velório, assim, o maior número de pessoas chorando em velório. Mas imagina
Uma cidade inteira chorando junto, a noite inteira. E sempre tem umas mais escandalosas, chorando, chorando, chorando. Perda do equilíbrio emocional. Ai, tá, pastor, vamos lá, como eu posso ter ânimo? Vamos lá, irmão, que a gente tem que terminar em poucos minutos. Tenha fé, creia. Primeira coisa, fé. Fé. Pastor, a fé é o agente motivador do ânimo. Se você não tiver fé, você não tem ânimo. Temos o exemplo da mulher do fluxo de sangue, tem um monte aqui, Salmos 35, Salmos 34, 19. A Bíblia diz, em razão do tempo, Salmos 35, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Fé, creia nisso. Tá difícil. Vai chorar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Fé, puxa, estou passando por aflições, estou passando por agonias. Tá, mas é o Senhor que me livra de todas. Então eu vou escapar. Esse negócio não é para sempre, não é eterno. Amém. Pastor, mas você acredita nisso? Isso é fé. A fé é o agente motivador do ânimo. Sabe o que me deixa animado? Fé. Sabe o que me deixa desanimado? A falta de fé. Quando eu deixo a incredulidade me bater, ela me põe de joelhos para orar. Porque eu preciso, Senhor, aumenta a minha fé, igual os apóstolos pediram. Senhor, acrescenta-nos a fé, acrescenta-nos a fé. Porque se eu não tiver fé, eu não ando. É igual um carro, pode ter assim 450 cavalos no motor ali, se não tiver gasolina, se não tiver combustível, não anda. Não importa o quão teólogo você seja, não importa o quão forte, quão habilidoso, o quão bondoso você seja, se você não tiver cheio de fé, você não anda, você não se move, você não faz nada. Por isso que Deus ele diz que a fé verdadeira, sem obras, ela é morta. O sujeito não consegue. Com a fé verdadeira, vai ter obras. Vai movimentar, vai se mexer. Pastor, tem fé. Mas é uma fezinha bem fajuta. Nem genérica. É uma fé morta ou semi-morta, não sei, é um zumbi de fé. Porque não tem condição um negócio desse. Porque para mim, tenho por certo, agora é Romanos 8,18, nós vamos concluir com essa passagem. Porque por mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, as de agora, as da minha geração, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não dá para comparar, não. É um pouquinho de aflição por uma eternidade, milhões e milhões e bilhões e trilhões e quatrilhões e quintilhões e sextilhões de anos vivendo na glória de Deus. Você não vai nem lembrar do sofrimento aqui, fala, nem lembro, já fazem mais de 585 bilhões, 395 milhões e não sei quantos mil anos que eu passei aquela fase, que eu conhecia a minha sogra faz muito tempo. Aí, porque... Não, irmãos, não dá para comparar. É impossível. E segundo lugar, vai lá. Seja cheio do Espírito Santo. Tem um monte de passagens aí. Cheio do Espírito Santo. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 13, 52. A Bíblia diz também em Atos 14. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto, mas rodeando-o, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Uau! O sujeito, ele apanhou tanto, que o pessoal deixou de bater. Morreu, já está morto. Nem para respirar ele estava prestando. A respiração quase não se via, eles não perceberam. Todo ensanguentado, todo cheio de marca. Você morreu, arrastaram para fora da cidade. Os discípulos foram socorrer, enterrar o Paulo. Paulo morreu. Aí
levanta. Não, passa o mertiolate aí, daqueles que ardia na época. Brincadeira, né, gente? Mas ele voltou, vou pregar de novo. E estava animando, não, você apanhou só isso, dá uma olhada aqui. Vamos embora, você apanhou pouco ainda. O povo gostava de apanhar, e ia. Porque ele não tinha foco aqui no presente, ele não estava nem aí com o corpo dele. Desde que ele pudesse ser usado para poder ganhar almas para Jesus, para resgatar esse povo perdido do inferno, do destino do inferno, para poderem ir para o céu junto com ele. E o que a gente tem que fazer, sabe qual é a nossa missão principal? Não é povoar Marte. Tem aí bilionário tentando fazer nave espacial, ônibus espacial para povoar Marte. Não, o meu plano, a minha missão realmente é povoar, mas é o céu. É o terceiro céu. E como eu faço isso? O corpo que a Thaline tem não está apto para entrar no céu. Não dá. Mas aí a alma dela sobe e ela vai. Então, o corpo é importante porque a alma tem que ter um lugar para habitar. Senão fica a alma penada. Não, estou brincando. Precisa de um corpo. Mas a gente está importando com a alma. Alma. Quantos quilos pesa a minha alma? A gente não acha que não pesa, né? Mas isso que é o importante. Então ganha. Sabe o que é mais importante na sua casa? Não é o seu carro, não é a sua televisão de 60 polegadas. O mais importante é a alma do seu filho, a alma da sua filha, é a alma do seu cônjuge. Isso é o mais importante. Porque o resto o governo pode confiscar, o ladrão pode roubar, Jesus já alertou. Não vai colocando seu tesouro, seu coração aqui na terra não, porque ladrão mina e rouba. Rouba, mas rouba com vontade. E esse de minar é porque antigamente o povo também pegava um vaso e não tinha banco igual tem hoje, então eles enterravam o dinheiro em algum lugar do quintal, algum lugar diferente, e colocavam num vaso, deixava lá e estava lá o dinheiro, os talentos. Aí chegava o ladrão que ficou sabendo, pegou o mapa do tesouro e minava, e minava e roubava o dinheiro, que é fruto do seu suor. Jesus, ele foi esperto, ele já foi jogando tudo para o céu. Nós temos muito que aprender com ele. Mas vamos lá que a gente tem que concluir. Seja cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, para fazer o que fez, ele estava cheio do Espírito Santo. E ele disse ainda em Atos 20, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para quê? Para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu não estou nem aí se o pessoal vai me apedrejar, se vai me cuspir, se o pessoal vai me prender, contanto que eu cumpra com tristeza. Tristeza, porque sou uma pessoa tão sofrida, o Filho de Deus é sofrido. Ele falou, não, que eu cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Pode bater do jeito que for, mas isso não vai tirar minha alegria, não. Vai furar um olho meu assim, mas eu estou enxergando com um. Deu um tapão no ouvido, perdi o timbre, arrebentou tudo aqui. Não, mas eu estou ouvindo desse aqui. Não, eu vou adiante. É uma pessoa cheia do Espírito Santo. Sabia exatamente, tinha propósito aqui na terra. Tem gente que está no desespero porque não tem propósito nenhum de vida. Não sabe o que fazer da vida. Está desperdiçando todos os seus dias. 3, que eu tenho que terminar 9 horas e o tempo está acabando. Arme-se com a palavra de Deus. Ela é, sem dúvida, uma grande espada. É uma espada de 2 gumes. Ela corta, não é igual a uma faca de casa que ela corta só de um lado. Ou um facão corta só de um lado. Imagine uma faca, espada mesmo, ela corta de um lado e corta do outro. Do jeito que você mandar, ela corta. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus Cristo, quando ele foi tentado pelo diabo no deserto, o que ele usou? Palavra de Deus. Está escrito, palavra de Deus. Ele é o modelo a ser seguido. Ele nos ensinou. O diabo usou a Bíblia de forma distorcida e Jesus a conhecia muito bem.
e ele a citou. E ele a usou como sua arma de defesa. Lembrando que a espada do Espírito, ela é útil tanto para atacar como para defender. A Bíblia. Quanto você conhece da Bíblia? Ei, pastor, não sei mexer nisso não, é difícil. Como é que é mesmo? Aqui o livro, onde está Lamentações de Jeremias? É onde... Ih, pastor, o que vai fazer a diferença entre a vida e morte de um soldado é a rapidez com que ele consegue desembainhar sua arma e usá-la. Concorda comigo? Está lá, o Eduardo e a Camila. Os dois armados. Com o mesmo tipo de arma, uma .40. E aí eles têm que andar 5 passos para lá, 5 passos para lá, depois vira. 1, 2, 3, depois tem que virar e... Os dois podem ter a mesma arma. Quem vai ganhar? Quem vai sobreviver? Quem for mais rápido. Então, se você é aquele que demora, que é lerdo, você tem que ficar. Como eu vou conseguir isso, pastor? Prática, leitura, treino. Aí fica só num cultinho de domingo à noite, achando que vai virar profissional da Bíblia. Não vai. Pode esquecer. Isso aqui é a cereja do bolo da sua semana. Você precisa praticar em casa. Aproveita os discipulados, recicla, aprenda, monta grupo de estudos, se alimente da palavra de Deus. 4. Tenha a vida voltada para o mundo espiritual. Vai começar a pensar nas coisas que são de cima. Para de ficar pensando nas coisas que são da terra. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Quando ele fala se corromper, mesmo que vai ficando velho, e você não consegue andar na mesma velocidade, a coluna começa a doer mais. Antigamente você nem sabia que tinha coluna. Agora todo dia te dá bom dia, boa tarde, boa noite. É assim que vai funcionando. Antigamente parecia que a pessoa falava alto, agora está todo mundo falando mais baixo. E você está falando mais alto, pensando que os outros também estão ouvindo do mesmo jeito que você. Ainda que o corpo exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada manhã. A sua alma, ela pode se renovar a cada manhã, a sua vontade de servir a Deus. E daqui a pouquinho, se você usa óculos, aproveita, porque lá no céu você não vai usar óculos. Você vai ter o seu corpo transformado depois que os que morreram em Cristo ressuscitarem e nós fomos arrebatados com eles nas nuvens, juntamente com o Senhor, nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Corpo transformado, corpo glorificado. Vai ouvir bem, vai enxergar bem. Vai ser como o corpo de Jesus quando ressuscitou. Vai poder tocar, vai poder abraçar. Mas também, se quiser passar de uma parede para outra, passa. Se quiser comer um peixinho assado, como Jesus comeu, come. Vai, porque é esse corpo, já apto para o céu. Mas até a ressurreição, o Espírito vai e volta para Deus que o deu, se renova a cada manhã. Então, 5, pense em coisas boas, tenha uma visão otimista da vida. Me ajuda aí, meu irmão. Palavras de encorajamento. Use palavras de encorajamento, abençoe outras pessoas. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Ele não teve vergonha de mim, que eu fui aprisionado, que me falaram que eu era um apóstata, que falaram muitas coisas sobre mim. Paulo dizendo, e aí Onesíforo me recebeu da casa dele, ele me recreava, ele me alimentava, ele conversava comigo, eu me divertia com ele, ele me encorajava. E nós precisamos, assim, dessas palavras de encorajamento. Bom, tenho vários versículos aqui, mas o nosso tempo acabou. O resultado de ser animado é uma vida cheia de energia, de coragem, de persistência, cheia de movimento, vida de entusiasmo, uma pessoa vibrante, que tipo de pessoa que faz acontecer. Vida cheia de alegria, uma pessoa cheia de esperança. Mesmo em momentos caóticos, mesmo no meio de crises, mesmo quando nós olhamos ao nosso redor e parece que é como Pedro andando sobre as águas, vento, tempestade, escuridão, mas ele sabia para onde ia. E quando deu aquela afundada, porque a incredulidade tomou conta,
ele olhou para Jesus e Jesus foi e o socorreu. Meus amados, nós precisamos aprender mais sobre o que Deus ensina, para não desanimarmos. E se desanimar, fazer uma autoavaliação e descobrir por quê. Porque Deus não nos fez para sermos pessoas crentes desanimadas aqui na terra. Amém? Muito bem, vamos orar?